Santo, santo, santo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Tu, Senhor, e Deus meu, és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas, e por tua vontade elas existem e foram criadas. Grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Quem não te temerá, ó Senhor? Quem não glorificará o teu nome? Pois tu somente és santo. Todas as nações virão à tua presença e te adorarão, pois os teus atos de justiça se tornaram manifestos. Como é bom render graças ao meu Pai e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo, anunciar de manhã o teu amor leal e de noite a tua fidelidade. Tu me alegras, Senhor, com os teus feitos. As obras das tuas mãos levam-me a cantar de alegria. Como são grandes as tuas obras, Senhor, como são profundos os teus propósitos. O insensato não entende, o tolo não vê, que embora os ímpios brotem como a erva e floresçam todos os malfeitores, eles serão destruídos para sempre. Pois tu, Senhor, és exaltado para sempre, mas os teus inimigos, Senhor, os teus inimigos perecerão, serão dispersos todos os malfeitores. Tu aumentaste a minha força como a do boi selvagem, derramaste sobre mim um óleo novo. Os meus olhos contemplam a derrota dos meus inimigos, e os meus ouvidos escutam a debandada dos meus maldosos agressores. Mesmo na velhice eu darei fruto, permanecerei viçoso e vertejante para proclamar que o Senhor é justo. Pai, o Senhor é minha rocha, em ti não há injustiça. E eu que habito no abrigo do Altíssimo e descanso à sombra do Todo-Poderoso, posso dizer do Senhor: Tu és o meu Deus e Pai, o meu refúgio, a minha fortaleza, e em ti, Senhor, eu confio. Meu Pai me livra do laço do caçador e do veneno mortal, me cobre com as suas penas e sobre as suas asas eu encontro refúgio. A fidelidade do meu Pai é o meu escudo protetor. Eu não temo o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas nada me atingirá. Eu simplesmente olho e vejo o castigo dos ímpios. Eu faço do Altíssimo o meu abrigo, do Senhor o meu refúgio. Nenhum mal me atingirá, desgraça alguma chegará à minha casa, à minha família, à minha empresa, porque aos seus anjos ele dá ordens a meu respeito, para que me protejam em todos os meus caminhos. Com as mãos eles me seguram, para que eu não tropece em alguma pedra. Eu piso o leão e a cobra, pisoteio o leão forte e a serpente, porque eu amo, ele me resgata, ele me protege, pois eu conheço o seu nome. Eu clamo a ele e ele me dá resposta, e na adversidade está comigo. Ele me livra e me cobre de honra, vida longa ele me dá e me mostra a sua salvação. Se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito mais eu que recebi de Deus, o meu Pai, a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça, reino em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Pois o pecado não me dominará, porque eu não estou debaixo da lei, mas debaixo da graça. Portanto, já não há condenação para mim que estou em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou do pecado e da morte. Porque sou guiado pelo Espírito de Deus, sou filho de Deus, pois eu não recebi um espírito que me escravize para novamente temer, mas recebi um Espírito que me torna filho por adoção, por meio do qual eu clamo, Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao meu espírito que sou filho de Deus.
Se sou filho de Deus, então sou herdeiro. Herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo, se de fato participo dos seus sofrimentos, para que também participe da sua glória. Sei que em todas as coisas Deus coopera juntamente com aqueles que o amam, para trazer à existência o que é bom dos que foram chamados de acordo com seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também predestinou, para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, também chamou. Aos que chamou, também justificou. E aos que justificou, também glorificou. Que direi, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por mim, quem será contra mim? Aquele que não poupou seu próprio Filho, mas o entregou por mim, como não me dará com ele e de graça todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra um escolhido de Deus? É Deus quem me justifica. Quem me condenará? Foi Jesus Cristo que morreu, e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus, e também intercede por mim. Quem me separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti, enfrento a morte todos os dias. Sou considerado como ovelha destinada ao matadouro, mas em todas as coisas sou mais do que vencedor por meio daquele que me amou. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas Ele o revelou a mim por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Pois quem conhece os pensamentos do homem, a não ser o Espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Eu também não recebi o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que eu entenda as coisas que Deus tem me dado gratuitamente. De modo que, de agora em diante, a ninguém mais eu considero do ponto de vista humano. Ainda que antes tenha considerado Cristo dessa forma, agora já não considero assim. Portanto, se estou em Cristo, sou nova criação. As coisas antigas já passaram, e eis que surgiram coisas novas. Pois embora eu viva como homem, não luto segundo os padrões humanos. As armas com as quais eu luto não são humanas. Ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruo argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levo cativo todo o pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Finalmente, fortaleço-me no Senhor e no seu forte poder, visto toda a armadura de Deus, para poder ficar firme contra as ciladas do diabo, pois a minha luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, visto toda a armadura de Deus, para que eu possa resistir no dia mau e permanecer inabalável depois de ter feito isso tudo. Assim, mantenham-me firme, cingindo-me com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do Evangelho da paz. Além disso, uso o escudo da fé, com o qual eu posso apagar as setas inflamadas do maligno. Uso o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Oro no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isto em mente, estou atento e persevero na oração por todos os santos. Pois tu, meu Pai, me cingiste de força para a peleja, prostraste debaixo de mim os que se levantaram contra mim.
Mas eu que espero no Senhor, renovo as minhas forças, subo com asas como águias, corro e não me canso, ando e não me fadigo. Pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e por estar nele, que é o cabeça de todo o poder e autoridade, eu recebo a plenitude de Deus. E Deus é poderoso para tornar abundante em mim toda a graça, a fim de que, tendo sempre, em tudo, toda a suficiência, superabundo em toda boa obra. Aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais, abundantemente além daquilo que eu peço ou penso, segundo o poder que em mim opera. A esse, glória na Igreja por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todos sempre. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as minhas necessidades em glória por Cristo Jesus. Seu divino poder me deu tudo o que necessito para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Mas agora, assim diz o Senhor, aquele que me criou, aquele que me formou: não tema, pois eu o resgatei. Eu o chamei pelo nome, você é meu. Quando você atravessar as águas, eu estarei com você. Quando você atravessar os rios, eles não o encobrirão. Quando andar através do fogo, não se queimará. As chamas não o deixarão em brasas. Tu és o meu servo, a ti te escolhi e não te rejeitei. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Eis que envergonhados e confundidos serão todos os que se irritam contra ti. Tornar-se-ão em nada, e os que contenderem contigo perecerão. Quanto aos que pelejam contigo, buscá-lo-ás, mas não o acharás. E os que guerreiam contigo tornar-se-ão em nada e perecerão. Porque eu, o Senhor teu Deus, te seguro pela tua mão direita e te digo: não temas, eu te ajudarei. Portanto, já que estou recebendo um reino inabalável, sou agradecido e assim adoro a Deus de modo aceitável, com reverência e temor, pois o meu Deus é fogo consumidor. A meu Deus e Pai seja dado glória para todos sempre. Santo, santo, santo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Tu, Senhor, e Deus meu, és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas, e por tua vontade elas existem e foram criadas. Grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das Nações. Quem não te temerá, ó Senhor? Quem não glorificará o teu nome? Pois tu somente és santo. Todas as nações virão à tua presença e te adorarão, pois os teus atos de justiça se tornaram manifestos. Como é bom render graças ao meu Pai e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo, anunciar de manhã o teu amor leal e de noite a tua fidelidade. Tu me alegras, Senhor, com os teus feitos. As obras das tuas mãos levam-me a cantar de alegria. Como são grandes as tuas obras, Senhor, como são profundos os teus propósitos.
O insensato não entende, o tolo não vê, que embora os ímpios brotem como a erva e floresçam todos os malfeitores, eles serão destruídos para sempre. Pois tu, Senhor, és exaltado para sempre. Mas os teus inimigos, Senhor, os teus inimigos perecerão, serão dispersos todos os malfeitores. Tu aumentaste a minha força como a do boi selvagem, derramaste sobre mim um óleo novo. Os meus olhos contemplam a derrota dos meus inimigos, e os meus ouvidos escutam a debandada dos meus maldosos agressores. Mesmo na velhice eu darei fruto, permanecerei viçoso e vertejante para proclamar que o Senhor é justo. Pai, o Senhor é minha rocha, em ti não há injustiça. E eu que habito no abrigo do Altíssimo e descanso à sombra do Todo-Poderoso, posso dizer do Senhor: Tu és o meu Deus e Pai, o meu refúgio, a minha fortaleza, e em ti, Senhor, eu confio. Meu Pai me livra do laço do caçador e do veneno mortal, me cobre com as suas penas e sobre as suas asas eu encontro refúgio. A fidelidade do meu Pai é o meu escudo protetor. Eu não temo o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas nada me atingirá. Eu simplesmente olho e vejo o castigo dos ímpios. Eu faço do Altíssimo o meu abrigo, do Senhor o meu refúgio. Nenhum mal me atingirá. Desgraça alguma chegará à minha casa, à minha família, à minha empresa, porque aos seus anjos ele dá ordens a meu respeito, para que me protejam em todos os meus caminhos. Com as mãos eles me seguram, para que eu não tropece em alguma pedra. Eu piso o leão e a cobra, pisoteio o leão forte e a serpente, porque eu o amo, ele me resgata, ele me protege, pois eu conheço o seu nome. Eu clamo a ele e ele me dá resposta, e na adversidade está comigo. Ele me livra e me cobre de honra, vida longa ele me dá e me mostra a sua salvação. Se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito mais eu que recebi de Deus, o meu Pai, a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça, reino em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Pois o pecado não me dominará, porque eu não estou debaixo da lei, mas debaixo da graça. Portanto, já não há condenação para mim que estou em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou do pecado e da morte. Porque sou guiado pelo Espírito de Deus, sou filho de Deus, pois eu não recebi um espírito que me escravize para novamente temer, mas recebi um Espírito que me torna filho por adoção, por meio do qual eu clamo, Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao meu espírito que sou filho de Deus. Se sou filho de Deus, então sou herdeiro, herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo, se de fato participo dos seus sofrimentos, para que também participe da sua glória. Sei que em todas as coisas Deus coopera juntamente com aqueles que o amam, para trazer à existência o que é bom dos que foram chamados de acordo com seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também predestinou, para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou também chamou, aos que chamou também justificou, e aos que justificou também glorificou. Que direi, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por mim, quem será contra mim? Aquele que não poupou seu próprio Filho, mas o entregou por mim, como não me dará com ele e de graça todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra um escolhido de Deus? É Deus quem me justifica. Quem me condenará? Foi Jesus Cristo que morreu, e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus, e também intercede por mim. Quem me separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito,
Por amor de ti, enfrento a morte todos os dias. Sou considerado como ovelha destinada ao matadouro, mas em todas as coisas sou mais do que vencedor por meio daquele que me amou. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas Ele o revelou a mim por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Pois quem conhece os pensamentos do homem, a não ser o Espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Eu também não recebi o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que eu entenda as coisas que Deus tem me dado gratuitamente. De modo que, de agora em diante, a ninguém mais eu considero do ponto de vista humano. Ainda que antes tenha considerado Cristo dessa forma, agora já não considero assim. Portanto, se estou em Cristo, sou nova criação. As coisas antigas já passaram, e eis que surgiram coisas novas. Pois embora eu viva como homem, não luto segundo os padrões humanos. As armas com as quais eu luto não são humanas. Ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruo argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levo cativo todo o pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Finalmente, fortaleço-me no Senhor e no seu forte poder. Visto toda a armadura de Deus para poder ficar firme contra as ciladas do diabo, pois a minha luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, visto toda a armadura de Deus, para que eu possa resistir no dia mau e permanecer inabalável depois de ter feito isso tudo. Assim, mantenham-me firme e cingindo-me com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do Evangelho da paz. Além disso, uso o escudo da fé, com o qual eu posso apagar as setas inflamadas do maligno. Uso o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Oro no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isto em mente, estou atento e persevero na oração por todos os santos. Pois tu, meu Pai, me cingiste de força para a peleja, prostraste debaixo de mim os que se levantaram contra mim. Mas eu que espero no Senhor, renovo as minhas forças, subo com asas como águias, corro e não me canso, ando e não me fadigo. Pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e por estar nele, que é o cabeça, de todo o poder e autoridade, eu recebo a plenitude de Deus. E Deus é poderoso para tornar abundante em mim toda a graça, a fim de que, tendo sempre, em tudo, toda a suficiência, superabundo em toda boa obra. Aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais, abundantemente além daquilo que eu peço ou penso, segundo o poder que em mim opera. A esse, glória na Igreja por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todos sempre. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as minhas necessidades em glória por Cristo Jesus. Seu divino poder me deu tudo o que necessito para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude.
Mas agora, assim diz o Senhor, aquele que me criou, aquele que me formou: não tema, pois eu o resgatei. Eu o chamei pelo nome, você é meu. Quando você atravessar as águas, eu estarei com você. Quando você atravessar os rios, eles não o encobrirão. Quando andar através do fogo, não se queimará. As chamas não o deixarão em brasas. Tu és o meu servo, a ti te escolhi, e não te rejeitei. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Eis que envergonhados e confundidos serão todos os que se irritam contra ti. Tornar-se-ão em nada, e os que contenderem contigo perecerão. Quanto aos que pelejam contigo, buscá-lo-ás, mas não o acharás. E os que guerreiam contigo tornar-se-ão em nada e perecerão. Porque eu, o Senhor teu Deus, te seguro pela tua mão direita e te digo: não temas, eu te ajudarei. Portanto, já que estou recebendo um reino inabalável, sou agradecido e assim adoro a Deus de modo aceitável, com reverência e temor, pois o meu Deus é fogo consumidor. A meu Deus e Pai seja dado glória para todos sempre. Santo, santo, santo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Tu, Senhor, e Deus meu, és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas, e por tua vontade elas existem e foram criadas. Grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Quem não te temerá, ó Senhor? Quem não glorificará o teu nome? Pois tu somente és santo. Todas as nações virão à tua presença e te adorarão, pois os teus atos de justiça se tornaram manifestos. Como é bom render graças ao meu Pai e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo, anunciar de manhã o teu amor leal e de noite a tua fidelidade. Tu me alegras, Senhor, com os teus feitos. As obras das tuas mãos levam-me a cantar de alegria. Como são grandes as tuas obras, Senhor, como são profundos os teus propósitos. O insensato não entende, o tolo não vê, que embora os ímpios brotem como a erva e floresçam todos os malfeitores, eles serão destruídos para sempre. Pois tu, Senhor, és exaltado para sempre, mas os teus inimigos, Senhor, os teus inimigos perecerão, serão dispersos todos os malfeitores. Tu aumentaste a minha força como a do boi selvagem, derramaste sobre mim um óleo novo. Os meus olhos contemplam a derrota dos meus inimigos, e os meus ouvidos escutam a debandada dos meus maldosos agressores. Mesmo na velhice eu darei fruto, permanecerei viçoso e vertejante para proclamar que o Senhor é justo. Pai, o Senhor é minha rocha, em ti não há injustiça. E eu que habito no abrigo do Altíssimo e descanso à sombra do Todo-Poderoso, posso dizer do Senhor: Tu és o meu Deus e Pai, o meu refúgio, a minha fortaleza, e em ti, Senhor, eu confio. Meu Pai me livra do laço do caçador e do veneno mortal.
me cobre com as suas penas e sobre as suas asas eu encontro refúgio. A fidelidade do meu Pai é o meu escudo protetor. Eu não temo o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas nada me atingirá. Eu simplesmente olho e vejo o castigo dos ímpios. Eu faço do Altíssimo o meu abrigo, do Senhor o meu refúgio. Nenhum mal me atingirá, desgraça alguma chegará à minha casa, à minha família, à minha empresa, porque aos seus anjos ele dá ordens a meu respeito, para que me protejam em todos os meus caminhos. Com as mãos eles me seguram, para que eu não tropece em alguma pedra. Eu piso o leão e a cobra, pisoteio o leão forte e a serpente, porque eu amo, ele me resgata, ele me protege, pois eu conheço o seu nome. Eu clamo a ele e ele me dá resposta, e na adversidade está comigo. Ele me livra e me cobre de honra, vida longa ele me dá e me mostra a sua salvação. Se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito mais eu que recebi de Deus, o meu Pai, a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça, reino em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Pois o pecado não me dominará, porque eu não estou debaixo da lei, mas debaixo da graça. Portanto, já não há condenação para mim que estou em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou do pecado e da morte. Porque sou guiado pelo Espírito de Deus, sou filho de Deus, pois eu não recebi um espírito que me escravize para novamente temer, mas recebi um espírito que me torna filho por adoção, por meio do qual eu clamo, Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao meu espírito que sou filho de Deus. Se sou filho de Deus, então sou herdeiro, herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo, se de fato participo dos seus sofrimentos, para que também participe da sua glória. Sei que em todas as coisas Deus coopera juntamente com aqueles que o amam, para trazer à existência o que é bom dos que foram chamados de acordo com seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou também chamou, aos que chamou também justificou, e aos que justificou também glorificou. Que direi, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por mim, quem será contra mim? Aquele que não poupou seu próprio Filho, mas o entregou por mim, como não me dará com ele e de graça todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra um escolhido de Deus? É Deus quem me justifica. Quem me condenará? Foi Jesus Cristo que morreu, e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus, e também intercede por mim. Quem me separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti, enfrento a morte todos os dias. Sou considerado como ovelha destinada ao matadouro, mas em todas as coisas sou mais do que vencedor por meio daquele que me amou. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas Ele o revelou a mim por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Pois quem conhece os pensamentos do homem, a não ser o Espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Eu também não recebi o Espírito do mundo,
mas o Espírito procedente de Deus, para que eu entenda as coisas que Deus tem me dado gratuitamente. De modo que, de agora em diante, a ninguém mais eu considero do ponto de vista humano. Ainda que antes tenha considerado Cristo dessa forma, agora já não considero assim. Portanto, se estou em Cristo, sou nova criação. As coisas antigas já passaram, e eis que surgiram coisas novas. Pois embora eu viva como homem, não luto segundo os padrões humanos. As armas com as quais eu luto não são humanas. Ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruo argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levo cativo todo o pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Finalmente, fortaleço-me no Senhor e no seu forte poder, visto toda a armadura de Deus, para poder ficar firme contra as ciladas do diabo, pois a minha luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, visto toda a armadura de Deus, para que eu possa resistir no dia mau e permanecer inabalável depois de ter feito isso tudo. Assim, mantenham-me firme, cingindo-me com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do Evangelho da paz. Além disso, uso o escudo da fé, com o qual eu posso apagar as setas inflamadas do maligno. Uso o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Oro no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isto em mente, estou atento e persevero na oração por todos os santos. Pois tu, meu Pai, me cingiste de força para a peleja, prostraste debaixo de mim os que se levantaram contra mim. Mas eu que espero no Senhor, renovo as minhas forças, subo com asas como águias, corro e não me canso, ando e não me fadigo. Pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e por estar nele, que é o cabeça, de todo o poder e autoridade, eu recebo a plenitude de Deus. E Deus é poderoso para tornar abundante em mim toda a graça, a fim de que, tendo sempre, em tudo, toda a suficiência, superabundo em toda boa obra. Aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais, abundantemente além daquilo que eu peço ou penso, segundo o poder que em mim opera. A esse, glória na Igreja por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todos sempre. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as minhas necessidades em glória por Cristo Jesus. Seu divino poder me deu tudo o que necessito para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Mas agora, assim diz o Senhor, aquele que me criou, aquele que me formou: não tema, pois eu o resgatei. Eu o chamei pelo nome, você é meu. Quando você atravessar as águas, eu estarei com você. Quando você atravessar os rios, eles não o encobrirão. Quando andar através do fogo, não se queimará. As chamas não o deixarão em brasas. Tu és o meu servo, a ti te escolhi, e não te rejeitei. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Eis que envergonhados e confundidos serão todos os que se irritam contra ti. Tornar-se-ão em nada, e os que contenderem contigo perecerão. Quanto aos que pelejam contigo, buscá-lo-ás, mas não o acharás. E os que guerreiam contigo tornar-se-ão em nada e perecerão. Porque eu, o Senhor teu Deus, te seguro pela tua mão direita e te digo: não temas,
eu te ajudarei. Portanto, já que estou recebendo um reino inabalável, sou agradecido e assim adoro a Deus de modo aceitável, com reverência e temor, pois o meu Deus é fogo consumidor. A meu Deus e Pai seja dado glória para todos sempre. Santo, santo, santo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Tu, Senhor, e Deus meu, és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas, e por tua vontade elas existem e foram criadas. Grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das Nações. Quem não te temerá, ó Senhor? Quem não glorificará o teu nome? Pois tu somente és santo. Todas as nações virão à tua presença e te adorarão, pois os teus atos de justiça se tornaram manifestos. Como é bom render graças ao meu Pai e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo, anunciar de manhã o teu amor leal e de noite a tua fidelidade. Tu me alegras, Senhor, com os teus feitos. As obras das tuas mãos levam-me a cantar de alegria. Como são grandes as tuas obras, Senhor, como são profundos os teus propósitos. O insensato não entende, o tolo não vê, que embora os ímpios brotem como a erva e floresçam todos os malfeitores, eles serão destruídos para sempre. Pois tu, Senhor, és exaltado para sempre. Mas os teus inimigos, Senhor, os teus inimigos perecerão, serão dispersos todos os malfeitores. Tu aumentaste a minha força como a do boi selvagem, derramaste sobre mim um óleo novo. Os meus olhos contemplam a derrota dos meus inimigos, e os meus ouvidos escutam a debandada dos meus maldosos agressores. Mesmo na velhice eu darei fruto, permanecerei viçoso e vertejante para proclamar que o Senhor é justo. Pai, o Senhor é minha rocha, em ti não há injustiça. E eu que habito no abrigo do Altíssimo e descanso à sombra do Todo-Poderoso, posso dizer do Senhor: Tu és o meu Deus e Pai, o meu refúgio, a minha fortaleza, e em ti, Senhor, eu confio. Meu Pai me livra do laço do caçador e do veneno mortal, me cobre com as suas penas e sobre as suas asas eu encontro refúgio. A fidelidade do meu Pai é o meu escudo protetor. Eu não temo o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas nada me atingirá. Eu simplesmente olho e vejo o castigo dos ímpios. Eu faço do Altíssimo o meu abrigo, do Senhor o meu refúgio. Nenhum mal me atingirá. Desgraça alguma chegará à minha casa, à minha família, à minha empresa, porque aos seus anjos ele dá ordens a meu respeito, para que me protejam em todos os meus caminhos. Com as mãos eles me seguram, para que eu não tropece em alguma pedra. Eu piso o leão e a cobra, pisoteio o leão forte e a serpente, porque eu o amo, ele me resgata, ele me protege, pois eu conheço o seu nome. Eu clamo a ele e ele me dá resposta, e na adversidade está comigo. Ele me livra e me cobre de honra, vida longa ele me dá e me mostra a sua salvação.
Se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito mais eu que recebi de Deus, o meu Pai, a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça, reino em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Pois o pecado não me dominará, porque eu não estou debaixo da lei, mas debaixo da graça. Portanto, já não há condenação para mim que estou em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou do pecado e da morte. Porque sou guiado pelo Espírito de Deus, sou filho de Deus, pois eu não recebi um espírito que me escravize para novamente temer, mas recebi um espírito que me torna filho por adoção, por meio do qual eu clamo, Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao meu espírito que sou filho de Deus. Se sou filho de Deus, então sou herdeiro, herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo, se de fato participo dos seus sofrimentos, para que também participe da sua glória. Sei que em todas as coisas Deus coopera juntamente com aqueles que o amam, para trazer à existência o que é bom dos que foram chamados de acordo com seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou também chamou, aos que chamou também justificou, e aos que justificou também glorificou. Que direi, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por mim, quem será contra mim? Aquele que não poupou seu próprio Filho, mas o entregou por mim, como não me dará com ele e de graça todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra um escolhido de Deus? É Deus quem me justifica. Quem me condenará? Foi Jesus Cristo que morreu, e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus, e também intercede por mim. Quem me separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti, enfrento a morte todos os dias. Sou considerado como ovelha destinada ao matadouro, mas em todas as coisas sou mais do que vencedor por meio daquele que me amou. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas Ele o revelou a mim por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Pois quem conhece os pensamentos do homem, a não ser o Espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Eu também não recebi o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que eu entenda as coisas que Deus tem me dado gratuitamente. De modo que, de agora em diante, a ninguém mais eu considero do ponto de vista humano. Ainda que antes tenha considerado Cristo dessa forma, agora já não considero assim. Portanto, se estou em Cristo, sou nova criação. As coisas antigas já passaram, e eis que surgiram coisas novas. Pois embora eu viva como homem, não luto segundo os padrões humanos. As armas com as quais eu luto não são humanas. Ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruo argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levo cativo todo o pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Finalmente, fortaleço-me no Senhor e no seu forte poder, visto toda a armadura de Deus, para poder ficar firme contra as ciladas do diabo, pois a minha luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas,
contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, visto toda a armadura de Deus, para que eu possa resistir no dia mau e permanecer inabalável depois de ter feito isso tudo. Assim, mantenham-me firme e cingindo-me com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, uso o escudo da fé, com o qual eu posso apagar as setas inflamadas do maligno. Uso o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Oro no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isto em mente, estou atento e persevero na oração por todos os santos. Pois tu, meu Pai, me cingiste de força para a peleja, prostraste debaixo de mim os que se levantaram contra mim. Mas eu que espero no Senhor, renovo as minhas forças, subo com asas como águias, corro e não me canso, ando e não me fadigo. Pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e por estar nele, que é o cabeça, de todo o poder e autoridade, eu recebo a plenitude de Deus. E Deus é poderoso para tornar abundante em mim toda a graça, a fim de que, tendo sempre, em tudo, toda a suficiência, superabundo em toda boa obra. Aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais, abundantemente além daquilo que eu peço ou penso, segundo o poder que em mim opera. A esse, glória na Igreja por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todos sempre. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as minhas necessidades em glória por Cristo Jesus. Seu divino poder me deu tudo o que necessito para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Mas agora, assim diz o Senhor, aquele que me criou, aquele que me formou: não tema, pois eu o resgatei. Eu o chamei pelo nome, você é meu. Quando você atravessar as águas, eu estarei com você. Quando você atravessar os rios, eles não o encobrirão. Quando andar através do fogo, não se queimará. As chamas não o deixarão em brasas. Tu és o meu servo, a ti te escolhi e não te rejeitei. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Eis que envergonhados e confundidos serão todos os que se irritam contra ti. Tornar-se-ão em nada, e os que contenderem contigo perecerão. Quanto aos que pelejam contigo, buscá-lo-ás, mas não o acharás. E os que guerreiam contigo tornar-se-ão em nada e perecerão. Porque eu, o Senhor teu Deus, te seguro pela tua mão direita e te digo: não temas, eu te ajudarei. Portanto, já que estou recebendo um reino inabalável, sou agradecido e assim adoro a Deus de modo aceitável, com reverência e temor, pois o meu Deus é fogo consumidor. A meu Deus e Pai seja dado glória para todos sempre.